Vamos seguir com esse texto. 1 Coríntios capítulo 10, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Essa próxima exortação de Paulo, que compõe então essas 5, como citamos aqui, desde o verso 6 até o verso 10, elas expõem aquilo que de mais significativo extravasou do coração do povo enquanto jornadeava pelo deserto. E como já explicamos, quando ele usa a expressão no verso 11, que estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, então estamos seguros que sim, o Espírito Santo deseja falar muito ao nosso coração dentro desses 5 temas. Vamos partir então para o segundo deles, mas antes de irmos à narrativa original, de onde essa expressão foi retirada, isso é Êxodo 32, e é exatamente a narrativa do bezerro de ouro, de onde esse verso foi retirado. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Aqui mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 10 mesmo, veja aí na sua Bíblia, olha o que diz o verso 31. Queria chamar a atenção dos irmãos para 2 coisas interessantíssimas aqui. Primeiro, no mesmo capítulo, então seguindo o mesmo contexto, Paulo vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amados irmãos, essa é realmente uma regra de ouro. Será que tudo o que temos feito é para a glória de Deus? Essa deveria ser a pergunta. Se quisermos ser mais específicos, vamos traduzir isso pela satisfação de Deus. A pergunta que devíamos fazer para reger nossa vida cristã é: isso é da satisfação ou do agrado do nosso Senhor? Você se lembra que aqui mesmo, veja, no verso 23, todos esses versos estão no mesmo contexto que estamos estudando. Olha o verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, a regra de ouro, chamemos assim, para a nossa conduta na jornada cristã é o verso 31. Seja comendo, seja bebendo, as coisas mais básicas, né? Esses 2. Ou fazendo qualquer outra coisa, trabalhando, nos relacionando, nos vestindo, reunindo, criando filhos, etc, etc. Fazei tudo para a glória de Deus. Hoje pela manhã nós compartilhávamos, não vamos entrar aqui, uma outra viela aí, né? Uma outra avenida, na verdade, para compartilhamento. Nós falávamos que essa palavra graça e glória, hoje pela manhã, elas são palavras tão significativas, porque graça aponta para a origem do Evangelho, e glória aponta para o propósito do Evangelho, ou o clímax do Evangelho. Aqueles que foram chamados pela graça, foram chamados para serem participantes da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é uma coisa pequena. Significa que o seu lindo ser, o seu santo caráter, Deus designou que seja formado em nossas vidas. E esse processo santo e sublime vai se completar na vinda do nosso Senhor Jesus. Glória. Então, qual é a regra de nós para hoje? É a mesma. Tudo que comais, tudo que bebais, tudo que fizeres, qualquer outra coisa, fazei tudo para que Deus seja satisfeito, para que Deus seja glorificado. Então, contrastando isso com o verso 7, nós temos aí um contraste tremendo. O povo assentou-se para comer e beber. Você vê que as mesmas coisas que foram mencionadas no verso 31?
assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então vamos, mesmo que em linhas bem gerais, nós queremos realmente buscar avançar até o final desse texto de Coríntios, que estamos estudando. Então vamos abrir em Êxodo 32, essa narrativa, que eu queria destacar apenas 3 versos, sobre o bezerro de ouro. É dito assim, versos de 2, vamos ver de 4 a 6, esses 3 versos. Este, Arão, recebendo das mãos do povo o que é dito no verso 3, as argolas das suas orelhas, né, pendentes e argolas de ouro, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, preste atenção, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Impressionante, não é, irmãos? É dito em outros textos que o Senhor agiu no Egito com mão forte e braço estendido. É dito de maneira linda em Êxodo mesmo, capítulo 3, quando o Senhor fala com Moisés na sarça, ele diz assim, vi a aflição do meu povo no Egito. O seu sofrimento debaixo dos seus exatores, que eram aqueles então que castigavam o povo para o seu trabalho, né? A palavra Egito significa simplesmente aflição. Isso é o significado de Egito. Ou seja, mundo é aflição. É de onde a preciosa salvação do Senhor nos tirou. Agora esse povo está jornadeando no deserto, já temos falado isso, né? O propósito disso e nuances disso desde ontem. O coração do povo está sendo extravasado, e aqui chegou uma ocasião bastante crítica. Quando eles pedem, porque entendem que Moisés está tardando, nessa comunhão no monte, que não desce nunca, né? A mente deles. Então eles pediram a Arão que fizesse deuses. Arão cedeu a eles. É muito impressionante se você ler o verso 23 dessa narrativa. Arão está se justificando diante de Moisés. No verso 23, por que ele fez isso? Justificando o injustificável. E no verso 23 ele diz assim, pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse, olha essa frase de Arão, quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Impressionante esse Arão. O primeiro bezerro instantâneo da história da humanidade, né? Um bezerro automático. Não foi nada disso que ele fez. Porque nós lemos a narrativa do verso 4, que acabamos de ler, volte ao verso 4. Diz que Arão recebeu das mãos as argolas de ouro do povo, das mulheres, e ele trabalhou, ele não jogou no fogo não, ele trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. É óbvio, né? E isso desde séculos e séculos, está aqui um exemplo, que toda fundição carece de um molde, claro, né? O ouro fundido tinha que entrar em um molde. E aí nós temos aqui outra avenida de compartilhamento, que nós também não vamos entrar. É a distinção no livro de Êxodo entre o bezerro de ouro e o candelabro, o candeeiro. O candeeiro tipifica o testemunho de Deus. As igrejas são 7 candeeiros. O candeeiro, antes de apontar para a igreja, aponta também para a igreja, Apocalipse 2 e 3, mas aponta para Cristo mesmo. Eu sou a luz do mundo. Né? Tudo no tabernáculo é a figura de Cristo, em primeiro lugar. E também aponta para as relações de Cristo com a igreja. E, consequentemente, do que também a igreja é. Né? Nele e por ele. Mas então, olha que contraste impressionante. Êxodo 25 com 32. No 25, no 27, se não me engano, Êxodo, nós temos o candelabro. E no 32, o bezerro de ouro. O candelabro foi feito de 1 talento de ouro, incluindo as
os apagadores e as espevitadeiras. E mais o candelabro. Candelabro, espevitadeiras e apagadores foram feitos de 1 talento de ouro. Aponta para essa preciosa unidade nesse testemunho do Senhor, né? Cristo em primeiro lugar e a igreja por consequência. E como esse candeeiro foi feito? O capítulo de Êxodo vai dizer que foi talhado a golpes de cinzel e martelo. Irmãos, é tão precioso a precisão da palavra de Deus. Como que o Senhor obtém hoje, nas suas assembleias, o seu testemunho? Como? Em moldes. Basta você transportar o molde de uma localidade para outra e você vai ter o testemunho do Senhor. Basta você importar a forma e a vida vem junto. Amados irmãos, que lição. Para que nós tenhamos testemunho do Senhor nas suas assembleias locais, nós precisamos de martelo e cinzel agindo nas nossas vidas. Nossa vida pessoal, nossa vida relacional, conjugal e a vida da igreja. Se martelo e cinzel não operarem, nós temos um bezerro de ouro e não um candelabro. Então, que contraste no livro de Êxodo. Mas vamos seguir. Como eu falei, essa é outra avenida. No verso 4, então, Arão fez esse bezerro, justifica lá com essa frase terrível do verso 24, né? Arão está fazendo o que Adão fez, né? O nome dos dois até parece, né? Só uma letra de diferença. Quando o Senhor foi falar com Adão sobre o que ele tinha feito, né? O que é isso que você fez? Ele fala, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Sem essa mulher estaria tudo certo, não é? Arão fez a mesma coisa. Senhor, foi esse povo. Sem esse povo estaria tudo certo. Mas o povo me diz, faz Deus. E eu joguei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Então, essa é a primeira lição importante que nós vamos tirar aqui do verso 4. 3 notas nós vamos apontar aqui. 4, 5 e 6, os versos que nós lemos. A nota do verso 4. Eles e nós, por natureza, buscamos governo e direção palpável. Um ditado do mundo que comanda esse princípio mundano: mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Porque nós dependemos de coisas tangíveis e palpáveis. Mas o que a Bíblia diz? O justo viverá da fé. O que mais a Bíblia diz? 2 Coríntios 5. Não andamos por vistas, mas por fé. Irmãos, esse é o grande desafio da nossa jornada cristã. Porque não é fé na fé. Essa frase, justo viverá da fé, é o maravilhoso emblema da reforma. Essa frase é cheia de significado. Ela comanda toda a nossa vida cristã. Porque não é fé na fé. Creia que será assim e assim será. Essa fé que o Senhor ensina, isso não é fé, isso é pensamento positivo. A nossa fé tem uma substância e uma base. É fé na palavra revelada de Deus. E não fé na própria fé. Então, o povo não pôde suportar essa agonia de Moisés ausente. Onde está o nosso líder, o nosso libertador? Está no monte, sei lá o que aconteceu com ele. Arão, faz os deuses que nos conduzam nesse deserto. Então, é o nosso coração buscando governo e direção palpáveis. Aqui queria colocar uma ajuda acessória. Ajude-nos o Senhor. Muitas portas, como chamamos, que são abertas para nós, não são portas abertas pelo Senhor. Ou, colocando de outra forma, a mesma coisa. Portas abertas não são oportunidades, são testes, para que saibamos onde está o nosso coração. Se nós olharmos para cada porta que, mesmo que aparentemente, nos foi aberta, e nós fizermos a pergunta, a santa pergunta, a pergunta que o Senhor repreendeu o seu povo na época de Jeremias, na época de Malaquias, dizendo que os seus sacerdotes não faziam essa pergunta. É a pergunta central.
O culto continuava, sacrifício, liturgia, lua nova, festa, sábado, uma beleza, né? Mas o Senhor disse que tinha descontentamento em todas essas coisas. E Ele vai dizer assim: os vossos sacerdotes, que eram responsáveis por ensinar a palavra para o povo, eles não perguntaram: onde está o Senhor? Irmãos, essa é a pergunta-chave. Essa é a pergunta-chave. O Senhor está envolvido nisso? O Senhor está aí? Onde está o Senhor? Como que nós iremos avançar como assembleia? Baseado nessa pergunta: onde está o Senhor? Qual é o desejo, a vontade do Senhor agora para nós aqui, este grupo de irmãos? O que Ele quer nos falar? Onde está o Senhor, a sua palavra, nesse tempo para nós? Qual é a demanda do Senhor específica de arrependimento para nós? 7 igrejas, 5 vezes: arrepende-te, arrepende-te e arrepende-te. A principal demanda de nossas assembleias é arrependimento, sem dúvida alguma. Então nós temos que fazer essa pergunta em oração corporativa: Senhor, onde estás? Para que Ele nos responda onde nós estamos, no que concerne ao seu chamamento, né? Então, aí está o verso 4 expondo o desejo do povo por uma condução e uma direção palpável. Verso 5: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. É outra frase impressionante. Como festa ao Senhor? Moisés no monte, o povo nessa confusão terrível. Festa ao Senhor. Não havia aqui nenhuma espera de fé, espera da fé. Moisés no monte e o povo desesperado embaixo. Não havia espera da fé e nem havia dependência de Deus. Nenhuma das duas coisas. Que festa é essa? Que festa podemos oferecer ao Senhor sem expectativa da fé e sem dependência do Senhor? Então, mais outras coisas expostas no coração do povo. Não tinham espera de fé. O que eles deveriam reconhecer? Sem dúvida, que Moisés foi aqueles que, em primeiro lugar, né, decretou em nome do Senhor todo juízo para os deuses do Egito, como falávamos ontem, não só para o Egito, mas para os deuses do Egito, né? E citamos ontem que cada uma daquelas pragas tinha a ver com um deus, entre aspas, que os egípcios adoravam. Eles adoravam o sol, a praga das trevas. Eles adoravam um ídolo lá com cara de sapo, de rã, a praga das rãs, e por aí muito mais, né? Adoravam o Nilo. Então as águas se tornaram em sangue. Então Deus julgou os deuses do Egito, além do Egito, um juízo tremendo. E saíram de lá e Moisés usa sua autoridade em Deus e abre o Mar Vermelho. E os exércitos de Faraó são precipitados e tudo mais. Agora, expectativa de fé e dependência do Senhor, nenhuma. Por isso que o livro de Hebreus vai dizer assim, irmãos, outra solene exortação, ainda no capítulo 3 de Hebreus: viram as minhas obras por 40 anos, mas não conheceram os meus caminhos. Obras, caminhos. Como nós conhecemos a Deus? Não é vendo suas obras, é conhecendo seus caminhos. Então, esse é o princípio, lições do verso 5. E o verso 6, finalmente, veja aí. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E então temos o texto citado em Coríntios 10:7. Está aí. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então está bem clara essa lição aí, não é? E o ponto, a palavra-chave que Paulo usou para falar sobre essa perversidade do coração deles foi idolatria. Quer dizer, buscaram apoio em algo que não era o próprio Deus, como já falamos, uma condução palpável, tangível, não é? Um governo e uma condução palpável, e isso então, Paulo chamou em Coríntios de idolatria. Todas as vezes que buscamos de algum modo uma direção palpável que não procede do Senhor, é correto quando nós oramos ao Senhor: Senhor, eu estou tão confuso,
O Senhor sabe que eu estou confuso com este caminho aqui ou com aquele caminho ali, e quem sabe até com uma terceira via. Eu não sei o que é do Senhor. Então, pela tua misericórdia, eu te peço que o Senhor abra o meu entendimento. Porque eu não vou entrar por nenhuma dessas portas, a não ser que tenha algum tipo de convicção de onde está o Senhor. Há um tempo atrás, eu li uma frase, me lembrei dela agora, e gostaria de fazer isso para os irmãos. De um servo do Senhor, físico, matemático, conhecido por todos nós, Blaise Pascal, um gênio da matemática. Ele foi um servo do Senhor. Você quer uma indicação de uma obra dele em português? Chama Mente em Chamas, de uma editora brasileira. Mente em Chamas. São pensamentos de Blaise Pascal, que realmente viveu uma vida de intimidade com o Senhor. Então, olha o que ele escreve sobre essa questão de direção, de condução, ou mesmo de escolher um caminho, ou o que é bom, o que não é bom, e se eu devo ou não devo. O que nós usamos para fazer essas escolhas? Irmãos, sejamos honestos conosco mesmos, para o nosso bem, diante do Senhor. Na grande maioria das vezes, nós não fazemos essas perguntas que nós citamos. Onde está o Senhor? Senhor, qual é o teu caminho? Senhor, eu não conheço. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, eu não vou entrar, né? Até que o Senhor entre. Nós usamos o chamado bom senso. Qual salário é melhor? Quanto mais folga eu vou ter? O que isso vai significar para cá e por ali? Bom senso. E o bom senso nos leva por muitas portas equivocadas. Então escute nesse contexto o que Blaise Pascal escreveu. Veja que maravilhoso. Antes de eu ler isso aqui, quero citar uma coisa sobre ele. Ele foi um gênio, não é? E ele era procurado na época dele por muitos estudiosos de matemática e de física. E ele já tinha crido no Senhor, já tinha recebido o Senhor. Então ele ficava com um grande problema. Ele não gostava de conversar de matemática e física com as pessoas. E queria aplicar o seu tempo de uma maneira melhor. Mas ele tinha que dar atenção, afinal de contas, para essas pessoas. Sabe o que ele fazia? Acredite, não estou mentindo. Ele cortou um pedaço de talo de roseira. E quando ele ia receber essas pessoas em casa, ele então abria sua blusa e colocava o talo de roseira nas suas costas. E assentava na sua cadeira, recebendo aquelas pessoas. E aquelas pessoas, basicamente todo o tempo, estavam ali jogando flores nos pés de Blaise Pascal, o gênio da matemática e da física. Ó isso, e ó aquilo, e ó aquilo outro. Então ele diz que todas as vezes em que alguém tecia um elogio para ele, ele apertava suas costas na cadeira, para que os espinhos da roseira entrassem na sua carne. Ele disse que fazia isso para que ele sempre estivesse consciente de que ele é apenas pó. Então, olha o que ele escreveu. Preste atenção. Eu não rogo por saúde e nem por doença, por vida e nem por morte, mas que eu possa usar a minha saúde e a minha doença, a minha vida e a minha morte em tua glória. Ele está falando ao Senhor, então é como uma oração. Usar a minha saúde e a minha doença, minha vida e minha morte em tua glória. Somente tu sabes o que me é conveniente. És o meu mestre soberano. Então opera em mim de acordo com a tua vontade. Concede-me ou toma de mim, de acordo com a tua intenção e não com a minha. Sei apenas, Senhor, que eu devo seguir-te. Sei apenas, Senhor, que eu devo seguir-te e não te ofender. O mais, ele não sabia. Sei apenas que devo seguir-te e não te ofender. Ademais, escute isso, ademais, não sei o que é bom ou ruim. Não sei o que me é propício, se é saúde ou se é doença.
se é riqueza ou se é pobreza. E nem qualquer outra coisa deste mundo. Não sei. Esse entendimento está além da capacidade dos homens, ou mesmo dos anjos. E permanece oculto entre os segredos da tua providência, que eu venero, mas não me atrevo a sondar. Não é maravilhosa? Tua providência, que eu venero, mas não me atrevo a sondar. Então ele está dizendo: Senhor, eu não sei. Saúde é bom para mim? Não sei. Doença pode ser melhor para mim, se ela for ordenada pelo Senhor. Lições e lições a serem aprendidas. Riqueza é melhor para mim? Não sei. Pobreza pode ser melhor para mim, para que meu coração não se exalte, não tenha arrogância, autossuficiência, perca a dependência do Senhor. Eu não sei. Que maravilhosa oração desse servo do Senhor. Mas, irmão, quanto do trabalhar do Senhor carecemos para que nós façamos essa oração com todo o nosso coração. Porque nós somos tão complicados. Nós somos aqueles que entendem que o caminho melhor é esse aí mesmo e corremos atrás dele com todas as forças. Amados irmãos, isso desagrada tanto o nosso Senhor. Ele é nosso tesouro. Quando um membro da Academia Brasileira de Letras, não era um cristão, ele partiu, não vou citar aqui propositalmente o nome dele, era um membro da Academia Brasileira de Letras. Ele acordou de manhã, fez a sua barbazinha, como fazia toda manhã, um senhorzinho, um ancião, vestiu o seu terninho, saiu para caminhar na rua, pôs um bilhete no seu bolso. E ele se matou. E quando ele foi, então, encontrado ali, viram esse bilhete no seu paletó e leram o bilhete. Estava escrito assim: eu me sinto como um carro velho e enferrujado, e que viveu a vida toda com os faróis virados para trás. Impressionante, amados irmãos. Quanto nós precisamos para ser convencidos pelo Senhor, que se nosso foco não é absolutamente Ele, nós estamos com os faróis virados para trás. E triste de nós, se tivermos que reconhecer isso naquele dia, quando tudo estiver terminado. Quando você não tem mais sua fábrica, nem seus empregados, nem o seu escritório, nem a sua clínica, ou seja lá o que for. Triste hora de se ter essa conclusão. Faróis virados para trás. Oh, amados irmãos, nós fomos chamados e tivemos, pela graça, esses nossos faróis, no que concerne ao nosso homem interior, já virados para Ele. Mas que condução nós temos dado às nossas vidas, né? Então que o Senhor encontre lugar para examinar nosso coração nesse assunto. Viver para essa vida é idolatria. O povo assentou-se para comer, beber e levantou para divertir-se. Viver para a vida, por amor à vida. O nome disso é idolatria. Está aí, 1 Coríntios 10, 7. Não vos façais, pois, idólatras. Né? Aí você pensa, não, a idolatria foi o bezerro. Mas não é o que Paulo disse em Coríntios 10. Ele está dizendo que a idolatria foi aquele comportamento deles que teve clímax no bezerro. Né? Assentou-se para comer, beber, divertir-se, né? Porque viviam para a própria vida, para os seus prazeres, suas cobiças, suas intenções, né? E o bezerro de ouro é a externalização de tudo isso. Vamos dar outro passo, lá em Coríntios de novo, 1 Coríntios 10, verso 8. Mais um elemento profundamente sondador. Peço ao Senhor que aqui também possamos ser ajudados de maneira muito prática. Verso 8, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Aqui nós vamos buscar fazer algo diferente. A narrativa, se os irmãos quiserem consultar, muito provavelmente se refere a Números 25, o capítulo todo. Então, anote aí apenas para a sua consulta posterior. Nós não vamos fazer isso agora. Pretendemos concluir esse encargo até o final agora, nesse tempo. Então, o que acontece em Números 25? Israel se acampa em Sitim.
e eles se corrompem com as mulheres moabitas. E o Senhor decreta juízo sobre eles. Porque o Senhor ele queria preservar o seu povo como nação, com vistas à vinda do Messias. Esse era o propósito de Deus. Por isso, quando Esdras purifica o povo, Neemias purifica o povo depois do retorno da Babilônia, essa era a mesma intenção. Eles estavam misturados, casados com mulheres etéias e etc. E Esdras agiu assim e Neemias agiu assim. Eles purificavam o povo para Deus, porque se isso não fosse feito, o Messias não seria reconhecido. Aquela nação deveria ser preservada assim, para a vinda do Messias. Por que hoje nós devemos ser guardados puros? Pelo mesmo motivo. Para a segunda vinda do Messias. Por isso João vai dizer, 1 João 3, a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, não foi o que eles fizeram. Eles se corromperam com as mulheres moabitas. Agora, antes de se corromper com as mulheres, eles se corromperam com os ídolos moabitas. Então, se você consultar lá, Números 25, como falei, nós não vamos fazer a leitura, mas se você ver como o texto começa, cita aí que Israel estava habitando em Sitim, não é? E logo no verso 3 de Números 25, diz que Israel se juntou a Baal Peor. Está vendo aí? A primeira coisa importante mencionada aqui é exatamente essa idolatria, que se confunde com o que está escrito no verso 1. Começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E aqui, eu gostaria para o seu exame, né? Uma outra obra preciosa, que aí já não sei se você vai encontrar. Era antiga e acho que já está esgotada. Um pequeno livreto de Francis Schaeffer, o famoso Francis Schaeffer, aquele pensador cristão. E o folhetim se chama Adultério e Apostasia. 2 pontos. O tema da noiva e do noivo. Veja que título lindo ele deu. Adultério e apostasia. O tema da noiva e do noivo. Você entendeu esse título? Ele vai nos mostrar que todas as vezes que o povo de Deus caiu em apostasia, ele caiu em adultério. Porque quando nós perdemos o nosso Deus de referência, nós estamos totalmente expostos. Um casal cristão, qual a confiança que eles têm? Que o seu cônjuge não irá cair em adultério. Qual é a confiança? Anos de relacionamento, você acha? Qual é a confiança? A devoção pessoal de cada um ao seu Senhor. Essa é a nossa confiança. Se não há essa confiança, então não há nenhuma confiança. Não há lugar para ciúmes, não há lugar para dúvidas, não há lugar para nada. Ou confiamos na relação de cada um de nós com o nosso Senhor, ou não confiamos em nada. Não temos nenhuma confiança. Então, adultério e apostasia sempre andaram juntos nos cultos pagãos. Templo de Vênus em Corinto. Idolatria, culto a Vênus. Havia em torno de 1000 prostitutas cultuais. Esse era o nome que se dava a ela. Prostitutas cultuais. Então, quando se ia adorar Vênus, se adorava de 2 maneiras. Se adorava a deusa Vênus e se cometia fornicação. Porque adultério e apostasia andam juntos. Todas as vezes que perdemos de vista nosso Senhor, nós estamos expostos. Então Paulo vai dizer, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles praticaram, e caíram num só dia 23.000. Essa é a ocasião de Números 25. Agora, irmãos, nesse tema ainda, deixa eu destacar alguma coisa rapidamente para os irmãos. Primeiro, ali no texto de Números 25, há um versículo, citando aí mais um, verso 14, é muito interessante. Diz assim, o nome da israelita, ou do israelita, que foi morto com a midianita, se você ler o relato, você vai ver o que ele fez. Ele saiu com essa mulher midianita à porta da tenda, sugere o texto, não afirma, né, que fosse como uma atitude afrontosa, não é? Saindo com essa mulher no meio do povo, expondo a todos, uma mulher moabita, ele um israelita. Então, o Senhor decretou juízo ali, e é dito no verso 14, o nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zimri. Sabe o que significa isso aí? Esse nome aí hebraico? Significa célebre.
porque é dito aí mesmo que ele era um príncipe da casa paterna de Simeão. Final do verso 14. Viu onde esse príncipe foi parar? Viu onde a glória desse príncipe foi parar? Zinri, célebre, significa o seu nome. Agora, o verso 15, o nome da mulher medianita, que foi morta, era Cosbi. Sabe o que significa esse nome? Enganador. O célebre e a enganadora. Aquele a quem o Senhor, sobre quem o Senhor havia posto algo da sua glória. Ele é um príncipe da casa de Simeão. Essa glória foi pelo ralo, porque perdeu o Senhor de vista. Irmãos, alguém já disse assim, escute essa frase. Quando você estiver em uma situação de possível adultério, você será vencido pela pessoa que for mais importante para você. É uma frase célebre, você não acha? Se a pessoa que for mais importante para você, aqui não está se referindo ao seu cônjuge, não, em primeiro plano, não, sua esposa, seu marido, não. Se a pessoa que for mais importante para você é o seu Senhor, então você não será vencido. Mas se a pessoa que for mais importante para você foi essa oportunidade que você teve, você será vencido. De qualquer maneira, você será vencido. Você será vencido pela pessoa que for mais importante para você. Então, em uma provação assim, você pode ser vencido por Cristo ou por outra pessoa. Compreendeu? Porque o que guarda o nosso coração é a devoção. Amados irmãos, temos insistido tanto nisso e com tanto prazer, graças ao Senhor. A única coisa capaz de nos conservar de pé até a vinda do Senhor não é conhecimento bíblico, por mais lindo e importante que ele seja, porque há muito conhecimento bíblico estéril. A única coisa capaz de nos conservar de pé diante do Senhor na sua vinda é a devoção. E que o Senhor guarde os nossos corações em devoção. Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor. É isso o que poderá nos guardar ou nada. Então, essa é a história. Agora, pondo fim aí nesse ponto, para seguirmos com os dois que restam, eu gostaria de ler com os irmãos mais um escrito. Esse escrito é de um irmão da época do avivamento puritano. Você deve conhecer alguns nomes de lá, muito importantes. Richard Baxter, me fugiu um outro nome, John Owen e muitos mais, né? Richard Sibbes, muitos outros dessa época. E aqui está um deles, chamado Thomas Fuller. Olha o que ele escreveu. E eu tomei essa frase como uma advertência para que possamos ser ajudados, particularmente nesse assunto de pornografia. A exortação de Coríntios é: não pratiquemos imoralidade. Sabe o que diz as estatísticas, irmãos? Mais de 50% dos cristãos têm contato com pornografia. Quartos fechados, horas da noite, madrugadas, celulares, pornografia. Olha o que esse irmão escreve, preste atenção, Thomas Fuller. Lembra que ele escreveu isso em 1600 alguma coisa. Ele diz assim: faz mais de 20 anos que eu ouvi uma piada profana. E eu ainda me lembro dela. Mas quantas passagens piedosas que eu já li muito tempo depois disso, e eu já me esqueci completamente. Parece que a minha alma é como um lago sujo, onde os peixes morrem cedo e as rãs têm vida longa. Que frase é essa, irmão? Os peixes morrem cedo e as rãs têm vida longa. Senhor, retira da minha lembrança essa piada profana, que não fique nenhuma letra para trás, a fim de que minha corrupção
não a procure novamente. E, Senhor, te peço, sinta-se à vontade para escrever algumas reflexões piedosas no lugar dela. Escute agora essa última frase. E permite, Senhor, que eu tenha o cuidado no futuro de não aceitar o que eu tenho tanta dificuldade de banir. Não aceitar o que eu tenho tanta dificuldade de banir. Ó, irmão, sabe por que isso me comove muito? Eu conheço tantos jovens, Brasil afora e fora desse país, tantos jovens que amam o Senhor. Não sei contar o número de jovens com os quais eu já conversei, que têm luta com pornografia e que reconhecem que a sua alma é sim um lago sujo, onde os peixes estão morrendo cedo, mas as rãs têm vida longa. Quanto o nosso Senhor se debruça sobre nós, para que nós realmente possamos ter coração puro. Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim um espírito reto. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Por que muitas vezes nos falta revelação? Porque nos falta santidade. Se não tivermos santidade, não teremos revelação. Então, amados irmãos, aí está a exortação de Paulo. Não pratiquemos imoralidade. Em tantos níveis diferentes, nós podemos praticar imoralidade. Então, que o Senhor guarde o nosso coração, no falar, no ouvir, no olhar, em todas essas esferas. Vamos então para o quarto elemento, versículo 9. Vamos voltar lá, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10, versículo 9. Próximo passo. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Vamos extrair lições do texto de onde essa citação de Paulo foi extraída. Então, por favor, abra Números 21. Números 21. Aí está a ocasião em que o povo foi assolado pelas mordeduras das serpentes. E a exortação de Paulo é: não ponhamos o Senhor à prova. Que prova? Em que o povo pôs o Senhor à prova? Então vamos lá, Números 21, 4. Diz assim: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. É tão interessante, irmãos, porque você sabe que Edom significa vermelho. Quem já foi a Israel, já andou por lá, viu que aquelas montanhas de Edom são vermelhas. Por isso aquela terra, a terra de Edom, Edom foi chamado vermelho. Aquela areia, né, é muito linda, toda vermelha realmente. Quando o sol bate ali à tardezinha, é lindo, né? Aquelas montanhas vermelhas na região de Edom. Edom é uma figura bíblica da carne. Da carne, claro, é Esaú. É o irmão de Jacó, né? Uma figura da carne. Então diz, o povo estava rodeando a terra de Edom. Olha que interessante. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Aí está a maneira como eles provaram Deus. Ficaram impacientes na jornada. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Aí está por Deus à prova. Por que nos fizeste subir do Egito? Você já viu quantas vezes eles perguntaram isso? Só hoje nós já lemos 2 vezes, né? Lá em Números 11 e agora aqui em Números 21. Por que nos fizeste subir do Egito? Essa frase é a primeira que nós vamos destacar. Irmãos, aqui eles já tinham caminhado há alguns anos com o Senhor. O que essa frase significa?
Eles não tinham visão do propósito. Por isso é tão importante nós compreendermos qual é o supremo propósito de Deus em Cristo Jesus, qual é o chamado e a vocação da igreja em Cristo Jesus. Eles não tinham clareza desse chamamento, né? Então, a questão deles com o Senhor é: por que nos fizeste subir do Egito? Ora, o Senhor já tinha dito, Ele ia levá-los a uma terra que mana leite e mel, a terra da plenitude, ia cuidar deles ali, preparar esse lugar de morada, edificar. Preste atenção, quando o Senhor tirou o povo do Egito, Ele já falou isso. Se você conhece o Cântico de Moisés em Êxodo 15, lá está, Moisés canta isso, aliás, no final do seu cântico, que o Senhor tirou o seu povo do Egito, precipitou lá no mar o carro, seu cavaleiro, e ao final do cântico de Êxodo 15, ele vai dizer assim, que o Senhor iria preparar lugar para o seu povo e introduzi-lo no seu Monte Santo e fazer ali a ele, o Senhor, um lugar de habitação. Então o Senhor já está dizendo todo o seu propósito. Ia tirar o povo do Egito, ia levar para esse lugar, esse Monte Santo, onde faria com eles um lugar de habitação, não é? E o Senhor cumpriu esse propósito, só que não com esse povo. Não com o povo do tempo dos juízes, a mesma coisa, infidelidades, infidelidades e infidelidades. Ele cumpriu esse propósito muito mais tarde. Mais de 500 anos depois de Moisés. Ele cumpriu com Salomão, o filho de Davi, levantando o lugar de habitação, né? Então os irmãos veem, por que nos fizeste subir do Egito? Falta de visão de propósito. Qual é o propósito eterno de Deus? Qual é a vocação da igreja? Para o que a igreja foi chamada? Nós sabemos, nós pregamos isso para os nossos irmãos, nós nos exortamos em função desse supremo propósito, nós estamos claros, nós temos visão profética. Se não temos, então por que nos fizeste subir do Egito? Qual é o propósito? Para que morramos nesse deserto, veja aí, verso 5, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Então, daqui Paulo extraiu a citação, porque ele cita as mordeduras das serpentes, né, de que eles puseram o Senhor à prova, quando eles disseram que eles não compreendiam o propósito. Porque saímos do Egito, essa terra não tem nada, não tem pão, não tem água, não tinham visão do seu chamamento. Tão significativo, amados irmãos. Agora, se nós fizermos um contraste, mantenha sua Bíblia, por favor, aberta aí, Números 21, e abra também, outro texto, Êxodo 17. Gostaria de confrontar com os irmãos essas duas passagens, para você ver algo. Êxodo 17. Aqui eles estão no início da caminhada, no mês 2. Tinham acabado de sair do Egito. E vamos ao verso 1 mesmo. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então, vamos nos recordar que nós estamos aqui há 2 meses só de saída do Egito. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Porque tentais, provais ao Senhor. Aqui puseram o Senhor à prova já, com 2 meses de jornada no deserto. Tendo, verso 3, aí o povo, sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito? Está aí a pergunta, mais uma vez, é a mesma. Não tinham visão do propósito, nem no início da jornada e nem no final da jornada. Irmãos amados, vou ter a liberdade pública de citar isso aqui. Para vários irmãos que nós conhecemos, alguns que têm começado a congregar-se como Assembleia do Senhor, outros são assembleias que têm feito aí de alguma forma uma transição de contextos tão distintos, vários contextos, né? Não é o contexto aqui que os irmãos conhecem melhor do que qualquer outro, é de vários outros contextos também. E várias assembleias do Senhor têm passado esse momento. Há uma obra de um querido irmão que partiu para o Senhor há 2 anos atrás, com 90 anos de idade. Nós o conhecemos e tivemos o privilégio de servir com ele em algumas conferências. Ele se chama Divern Fronk.
Esse irmão escreveu uma obrazinha, em termos de volume, é uma obrazinha, que se chama O Supremo Propósito. Amados irmãos, para algumas assembleias do Senhor, inclusive onde nós nos reunimos, digo isso em honra ao Senhor, esta obra, que na época não existia. A editora que a publicava há quase 30 anos atrás estava falida e nós, por providência de Deus, a encontramos em um sebo, um depósito de livros velhos. Buscamos comprar mais e não havia nem a editora, muito menos o livro. Mas aquele livro foi encontrado. Levamos aquele livro para os irmãos e o datilografamos, né? Na época era assim, fizemos uma matriz de mimeógrafo, a álcool, os mais velhos aqui conhecem essa parafernália, né? E rodamos aquelas matrizes para produzir apostilinhas desse livro que hoje está na mão de todos os irmãos, O Supremo Propósito, do irmão Frank. Irmãos, para a nossa história pessoal, e já sei que isso é verdadeiro para outras assembleias que já nos deram testemunho, essa obra foi um ponto de virada na vida da Assembleia. Sabe por quê? Por causa da visão do Supremo Propósito. Para o que Deus nos chamou como igreja. Então ele vai falar sobre filiação, sobre o caminho da cruz, e sobre muita coisa mais. Qual é o Supremo Propósito? Graças ao Senhor, essa obra está disponível aí para os irmãos hoje, a hora que quiserem comprar. Como nós precisamos ter essa pergunta respondida? Por que nos fizeste subir do Egito? Qual é o propósito de Deus? Como nós devemos viver como Assembleia do Senhor? Para o que nós somos chamados? Para ser bons cidadãos, criar filhos? Ai, se eu conseguir ser fiel na minha família e criar meus filhos, e eles amarem o Senhor, servirem o Senhor, o propósito eterno de Deus estará cumprido. Oh, que presunção. O propósito eterno de Deus se resume na minha família. Compreende o problema disso, irmão? Que nós tenhamos uma visão mais clara do supremo propósito de Deus em Cristo Jesus. Para podermos caminhar em direção a Ele e não sermos confundidos. Aí nós vamos falar sobre dons espirituais, cura, seja lá o que for, qualquer assunto. Nós pegamos peças de quebra-cabeça, você compreende? Dons espirituais, é uma peça de quebra-cabeça. Cura divina, é uma peça do quebra-cabeça. E muitos temas mais, né? Ordem da igreja, outra peça do quebra-cabeça. E nós ficamos com aquele monte de peça olhando para aquilo e não entendendo nada do que significa nada. Não é? Mas quando nós temos a visão do quadro, então quando você tira 1, 2, 3, 10 peças, então você sabe exatamente onde elas encaixam naquele quadro. Essa é a diferença entre compreender o supremo propósito de Deus e não compreendê-lo. Nós nos tornamos pregadores de verdades particulares. Pregador de dons, pregador de cura, pregador de libertação, pregador de não sei o que mais. Porque não compreende o quadro maior e o lugar das peças no supremo propósito de Deus. Então isso faz toda a diferença, amados irmãos. Então está aí, por que nos fizeste subir do Egito? Mas tem outra frase aqui que eu iria destacar para os irmãos. Outra terrível frase. Olha o verso 7. Então eles contenderam com o Senhor. O Senhor disse para Moisés que ferisse a rocha em Horebe. Olha aí no verso 3, da rocha saiu água. Essa foi a primeira vez que a rocha foi ferida. A palavra rocha aqui fala de uma rocha simples, uma rocha pequena. Quando Moisés feriu a rocha a segunda vez, ele não deveria ter ferido, porque aquela rocha não era a mesma rocha. Aquela rocha lá era uma rocha escarpada, como se fosse uma montanha de rocha, aponta para o Cristo exaltado. Então quando Moisés fere a rocha pequena, aquela fala do Cristo ferido, dela saiu água. Mas Cristo só é ferido uma vez. Então quando Moisés fosse buscar de novo a água para o povo, segundo a graça de Deus, ele deveria falar à rocha e não ferir a rocha, porque a rocha já foi ferida uma vez por todas. Mas ele feriu a rocha segunda vez, feriu a rocha exaltada, né? Erradamente. Então é dito que nesse lugar aqui, a primeira vez em Horebe, aquele lugar foi chamado de Massá, que significa tentação, porque ali eles tentaram a Deus, puseram Deus à prova. Massá. E também Meribá. Meribá significa murmuração. Tentação e murmuração. Massá e Meribá. Por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram, preste atenção no verso 7, provaram, tentaram o Senhor dizendo, queria muito destacar isso, amado irmão,
Olha qual foi a tentação, a provação deles diante do Senhor, provando o Senhor. Está o Senhor no meio de nós ou não? Você acha que é tempo disso, irmão? 10 pragas no Egito, Mar Vermelho aberto, exército de Faraó precipitado, maná caiu do céu. Eles ainda têm uma pergunta: está o Senhor no meio de nós ou não? Então os irmãos estão vendo a seriedade disso? Não compreenderam o propósito para o qual foram chamados, e por isso não puderam reconhecer a presença do Senhor cuidadosa junto com esse povo. O maná diário, o pão quentinho no amanhecer, o toldo na cabeça deles o dia inteiro, o fogo à noite, e eles perguntam: onde está o Senhor? E por último, concluindo então, verso 10, vamos voltar lá para terminarmos. 1 Coríntios, capítulo 10, último verso. A ser considerado, verso 10. Quinto elemento que extravasou do coração do povo no deserto. Qual foi? Especificamente, murmuração. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Se formos buscar o contexto de onde Paulo extraiu essa citação, o mais relevante que temos, eles murmuraram 10 vezes durante essa jornada, plena murmuração. Mas a murmuração mais relevante, mais do que a água, como já acabamos de citar aí, mais do que aquela outra ocasião em número 21, quando as serpentes vieram mordê-los, a murmuração mais relevante é essa de Números 16. E sabe qual é a murmuração aí, em número 16? É a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Essa foi a mais alta murmuração, porque eles questionaram a condução livre, soberana, graciosa, poderosa de Deus através de Moisés. Moisés sabia que quanto a si mesmo, amados irmãos, ele era apenas um servo do Senhor. Deixe-me citar uma ilustração sobre isso, linda, para ficar claro para todos nós. Quando o Senhor chamou Moisés ali na sarça, Êxodo 3 e 4, ele disse para Moisés fazer duas coisas. Lançar aquele cajado de pastor, aquela vara de pastor que ele tinha na mão no solo. Aquela vara se tornou uma serpente, ele tomou a serpente pela cauda, você se lembra. Esse foi um primeiro sinal. Qual foi o outro sinal? Você se lembra? O que ele pediu para Moisés? Põe a tua mão no peito. E Moisés colocou sua mão no peito. E quando Moisés retirou a mão, o que ele viu? Uma mão leprosa. Lepra na Bíblia não tem uma relação simplesmente com pecado. Lepra na Bíblia fala da rebelião do pecado. Miriam, quando se rebelou contra Moisés, o que aconteceu? Ficou leprosa. Então a lepra está especificamente ligada à rebelião. Ou seja, quando Moisés viu a sua irmã leprosa, que também foi uma atitude de rebelião, embora não tão, digamos, séria em termos de vulto, foi muito menos grave do que Coré, Datã e Abirão, que a terra abriu e engoliu todos eles. Mas quando a sua irmã se rebelou contra a autoridade do Senhor, através de Moisés, Moisés estava vendo na sua irmã o que ele viu na sua mão. Sabe o que isso significa? Em essência, por natureza, nós dois somos iguais. Nós temos o mesmo coração. Essa lepra que apareceu nela é a lepra que está dentro dela. Assim como a lepra também está dentro de mim. Falando aqui por Moisés, E todos nós podemos dizer a mesma coisa. A lepra está dentro de nós. Nosso coração endurecido e rebelde contra o Senhor e seus caminhos. Mas Moisés viu a sua mão leprosa. Essa é uma lição tremenda e terrível, irmãos, e maravilhosa, por outro lado, Porque o servo do Senhor, preste atenção, vara e mão leprosa, são os dois sinais. Ele iria usar a vara para expressar a autoridade de Deus, certo? Mas para que ele nunca se ensoberbecesse, nunca tivesse presunção,
ou arrogância. Então ele saberia que a mão que segura a vara é uma mão leprosa. Não há motivo nenhum para ele se gloriar. Compreendeu? Quando nós não sabemos que nossa mão é leprosa, nós não podemos segurar vara nenhuma. Porque nós teremos vara para os outros e nada para nós. Mas Moisés usou a vara em uma mão leprosa. Isso é exercício de autoridade verdadeira. É assim que nós devemos ajudar uns aos outros. Então, aí está Coré, se rebelando contra o governo de Deus. E a terra abriu-os e engoliu. Por isso os salmos dos filhos de Coré são tão lindos. Porque alguns filhos de Coré sobreviveram a esse juízo de Deus. Então eles têm história para contar. Eles escrevem seus salmos e adoram o Senhor. Porque eles foram preservados quando seu pai se rebelou contra o Senhor. Salmo dos filhos de Coré. São muito preciosos. São chamados de os filhos da cruz. Filhos de Coré. Então, aí está o pano de fundo. Números 16. Nós não vamos ter tempo para ler tudo isso, né? Mas vamos destacar alguma coisa. Primeiro, os versos 12 e 13. Olhe, por favor. Números 16, 12 e 13. Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. É rebelião declarada mesmo, né? Porventura, é coisa de somenos, eles continuam falando, os filhos de Datã e Abirão, é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel. A que terra eles estão se referindo? Ao Egito. Na mente de Datã, Abirão e os envolvidos nessa rebelião, era o Egito que manava leite e mel. Aí, suas palavras. Impressionante, amados irmãos. Impressionante. Será que nós olhamos para o mundo e dizemos a mesma coisa? Eu estava na terra que mana leite e mel. Graças ao Senhor se Ele tem mudado nossos apetites. Graças ao Senhor se nós temos comido maná. Porque nós nunca diremos uma coisa dessa. Pelo contrário. Nós poderemos cantar ao Senhor. O nosso Deus nos fez entrar numa boa terra. Terra de romeiras e figueiras. Comemos de olivais que não plantamos, de vinhais que não cultivamos. Moramos em casas que não construímos. Da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. Esse é nosso cântico. E não nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer nesse deserto. Senão também que queres fazer-te príncipe sobre nós. Ah, queridos irmãos, realmente eles não conheciam Moisés. Realmente não conheciam Moisés. Era um homem que andou 40 anos no deserto antes deles. Um homem que fez a jornada como precursor. Alguém que foi descendo e descendo, de príncipe no Egito para pastor no deserto. Descendo e descendo. E de pastor no deserto, aquele que se humilha será exaltado. De pastor no deserto, ele passou a profeta junto àquela geração. Príncipe, pastor, profeta. Essa carreira de Moisés. Então, eles não conheciam Moisés. Então, estão dizendo, você quer se sobressair entre nós? Né? Então, isso foi a murmuração. Então, irmãos, já estamos concluindo aqui mesmo. Paulo escreve assim aos Filipenses. Filipenses 2, se não me engano, é o verso 14. Filipenses 2. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Tudo. Irmãos, a murmuração é algo tão intrínseco no nosso coração que nós somos capazes de reclamar até de frio, calor, chuva ou sol. Tão intrínseca é a murmuração dentro do nosso coração. Parece que nada está bom nunca. Não é? Então, não murmureis como eles murmuraram. Especificamente falando aí, o tema é mais focado, né, em essência, é a murmuração contra o governo de Deus. Esse é o ponto central.
Mas para mostrar o quanto a murmuração é arraigada no nosso coração, nós podemos olhar em todos os outros âmbitos, né? O judeu, eles criaram essa coisa chamada Talmud, que não é a Torá. A Torá é a lei, os 5 livros de Moisés. O Talmud é a tradição dos anciãos. Então eles pegaram aqueles mandamentos que eram em torno de 500 e pouco, mandamentos específicos sobre as ordenações do Senhor, sobre os escravos, sobre trabalho, sobre dias e etc. Sobre fazer alimento, cozer, as festas, várias ordenações. E então, eles tiveram que interpretar aquilo. O Senhor disse simplesmente: lembra-te do dia do sábado para o santificar, e nenhuma obra servil fareis. Ponto. Aí eles colocaram a cabeça para funcionar. O que é não trabalhar no sábado? O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que é trabalho, o que não é trabalho? Pergunta importante, né? Então, se a galinha botou um ovo na sexta, eu posso comer no sábado. Mas o ovo que a galinha botou no sábado, eu não posso comer no sábado. É considerado trabalho. Eu posso fazer gargarejo durante a semana, mas fazer gargarejo no sábado, não. É trabalho, é esforço, é trabalho. Eu posso andar 1 milha só no sábado. Passou de 1 milha, talvez eles pensassem: eu vou começar a suar, e suar é trabalho. Então eu posso andar até 1 milha, mais de 1 milha é trabalho. Então eles tiveram que escrever o Talmud, que é o livro das tradições e tradições e tradições. Então quando Nosso Senhor veio, Nosso Senhor falou: ouviste que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. E ele veio interpretar a essência, o cerne da lei, a espiritualidade da lei. Maravilhoso, né? Então, entre essas loucuras das tradições dos anciãos, tinha uma lá assim: se a tua mulher queimar o pão no forno, você pode dar carta de divórcio. Sabia? A maioria aqui já estaria divorciado, não é? Se queimar o pãozinho no forno, carta de divórcio. Se chutar o cachorro, carta de divórcio, né? Então essa era a loucura da tradição dos anciãos. Agora, por que isso? Por que nós chegamos aí? Murmuração, murmuração e murmuração. A murmuração está ligada ao nosso coração. Então, vou terminar com mais uma frase. Essa aqui é de um irmão anônimo também. Ele escreveu uma poesia muito bonita e eu vou citar só a primeira estrofe com 5 versos. Ele está falando sobre a soberania e a providência de Deus. E sobre um coração, então, sem murmuração. A história, então, é que esse irmão perdeu o seu primeiro filho, seu primogênito. E isso foi em 1886. E aí ele escreve uma oração ao Senhor, muito linda. E eu destaquei aqui só a primeira frase. Ele começa a oração assim: dás com bondade, e com bondade tiras. Quem conhece o teu coração, ó Deus, pode confiar nas tuas mãos. Moldas o vaso sabiamente, e sabiamente o quebras. Teu é o entender, e nosso é o confiar. Que estrofe mais linda. Ele escreveu esse poema após a morte do primeiro filho. Teu é o entender, nosso é o confiar. Dás com bondade tiras. Quem conhece o teu coração pode confiar nas tuas mãos. Fazei tudo sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, uma vida sem murmuração é testemunho de que nós temos um Senhor e que Ele cuida de nós. Mesmo que para nós, e só para nós, essa visãozinha míope que nós temos, seja de uma maneira que nós chamamos de incompreensível. Para essa coisa que nós louvamos tanto, chamada razão, né? Mas que é tão pequenina, diante dos propósitos, da providência divina em lidar conosco.
Então, amados irmãos, essas são aí as 5 principais lições do deserto, como narradas nesse capítulo. Você percebeu que todas elas são muito instrutivas e realmente falam fundo ao nosso coração. Não deixe isso no teu caderno. Leve isso diante do Senhor e aos pés do Senhor em oração, cada tópico dele. Comece lá na cobiça e termine na murmuração, aos pés do Senhor. E diga: Senhor, eu não quero que meu coração viva a cobiçar. Cobiçais, cobiçais e nada tendes. Viveis a lutar e a fazer guerras. Tiago 4. E ainda pedis e não recebeis. Porque Deus é bom. É por isso que quando pedimos mal nós não recebemos, como já explicamos. Porque pedis para esbanjardes nos vossos próprios deleites. Então, que o Senhor nos ajude em cada elemento desse. Corrija nosso coração, porque, irmão, sua intenção é muito clara. Nós conhecemos o seu supremo propósito. Ele quer ser adornado com glória, como falamos hoje pela manhã. Adornado com glória na vida dos seus santos. Esse é o seu propósito. Ele adornado com glória na vida dos seus santos. Então o propósito é duplo. Que ele tenha toda a primazia, preeminência e glória, mas não apenas nele. A ele glória na igreja e em Cristo Jesus. Como Paulo ora em Efésios 3. Esse é o propósito eterno de Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo não vai descansar, não. O Espírito Santo vai continuar gemendo, sim. Até que chegue Romanos 8, 23. A redenção, a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O Espírito Santo vai continuar gemendo, com gemidos inexprimíveis. E segundo a vontade de Deus. É como se o Espírito Santo, que é pessoa divina, estivesse dizendo assim para o nosso Deus: olha, ele está gemendo aqui, esbravejando, pedindo algumas coisas, mas bondoso Pai, não ouve a oração dele não. Eu é que vou interceder por ele, eu é que sei o que ele precisa. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Não é maravilhoso, irmãos? Esse é o Consolador que veio morar em nós. Que ouçamos mais a sua voz e não endureçamos nossos corações. Senhor, prossiga nos falando então. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque recebemos da tua plenitude graça e mais graça. Muito obrigado por tão abundante salvação. Muito obrigado por tão preciosa filiação. Muito obrigado porque não há outro como tu e nem além de ti. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Louvamos o teu nome por sermos a tua herança, porque também tu és a nossa herança. És a porção do nosso cálice e o arrimo da nossa sorte. Glórias sejam dadas ao teu nome. Descansa-nos, Senhor, e consola-nos com o fato de que o Senhor não cessará pelo teu Espírito de trabalhar nossas vidas, para que sejamos convencidos, corrigidos, exortados, até que cheguemos à plena varonilidade. Muito obrigado, Senhor, por nos introduzir em tão sublime chamamento. Ajuda-nos, para que nós não cobicemos as coisas más. Trata com as nossas vidas, trata com nossos apetites. Ensina-nos a orar de modo adequado. Guarda nosso coração e mente. Assim te pedimos, Senhor, porque queremos sim que o Senhor tenha tuas Betânias em nossas vidas e em nossas assembleias, porque são tuas assembleias. Te pedimos, Senhor, avança em nós, assim como queremos avançar em ti, Senhor. Bendito é teu nome. Te louvamos e oramos em teu nome precioso. Amém, Senhor.